é uma espécie de hiena atualmente classificada como o único membro existente do gênero Crocuta, nativo da África subsaariana. É listado como o de menor preocupação pela IUCN, devido à sua ampla variedade e grande número estimado entre 27 mil e 47 mil indivíduos. Também é chamada de hiena pintada ou manchada. O nome científico da hiena malhada é Crocuta. Já foi amplamente pensado para ser do derivado do latim loanword crocutus, que se traduz como uma cor de açafrão, em referência à cor da pele do animal, mas foi descartado. O animal é descrito como uma mistura de lobo e cachorro nativo da Etiópia. Da antiguidade clássica até a Renascença, as hienas malhadas e listradas eram consideradas a mesma espécie, ou se distinguiam puramente por motivos geográficos em vez de físicos. Iob Ludoff, em sua História Etiópica, foi o primeiro a distinguir claramente os dois animais por motivos físicos e geográficos. As primeiras descrições detalhadas de primeira mão da hiena malhada por europeus vêm de Wille Bosman e Peter Colby. Bosman, um comerciante holandês que trabalhou para a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais de 1688 a 1701, escreveu sobre jacales de Boshond, chacais ou cães da floresta, cujas as descrições físicas correspondem à hiena pintada. Ao contrário da hiena listrada, a hiena pintada é uma espécie genuinamente variável, tanto temporal quanto espacialmente. Seu alcance já abrangeu quase toda a África e Eurásia e exibiu um grande grau de variação geográfica morfológica. Em 1939, o biólogo Harrison Matthews demonstrou por meio de comparação entre uma grande seleção de crânios de hiena pintada da Tanzânia que toda a variação vista nas subespécies estão reconhecidas também podem ser encontradas em uma única população, com um único conjunto de caracteres que se destaca, sendo a pelagem e o tamanho. Quando fósseis são levados em consideração, as espécies apresentam maior variação do que nos tempos modernos, e o número dessas espécies fósseis chamados já foram classificados como sinônimo com Crocuta crocuta, com provas concretas da existência de mais de uma espécie dentro do gênero Crocuta ainda ausente. Os cientistas promovem uma origem asiática para a espécie. Argumentos do taxon do Pliopleistoceno Crocuta sivalensis. Uma visão defendida que, no entanto, permitiu a possibilidade de uma origem indo-etíope. Esta posição foi contestada, que se referiram a evidências da presença da hiena manchada em depósitos africanos que datam do início do Pleistoceno, uma idade semelhante ao Crocuta sivalensis asiático. Estudos sobre a distribuição filogeográfica de haplotipo DNA mitocondrial indicam 3 eventos de migração da África para a Eurásia. A primeira migração de hienas pintadas da África para a Eurásia começou há menos de 3,5 milhões de anos, muito provavelmente da área onde os primeiros fósseis de hienas pintadas foram descobertos, alcançando o leste da Ásia e provavelmente também o Paquistão. A segunda migração de hienas pintadas ocorreu em menos de 1,3 milhões de anos e resultou na primeira chegada de hienas na Europa e na separação das hienas pintadas africanas em uma população do sul e outra do norte. A terceira migração de hienas pintadas ocorreu há 0,36 milhões de anos atrás, começando com a população do norte da África e alcançando a Europa e a Ásia. Ao contrário de outros carnívoros africanos, com exceção do leopardo, não há evidências
que sugiram que a hiena pintada sofreu um gargalo genético durante o Pleistoceno. Os ancestrais da hiena pintada provavelmente desenvolveram comportamentos sociais em resposta ao aumento da pressão de outros predadores sobre as carcaças, o que forçou a operar em equipes. Em um ponto de sua evolução, hienas pintadas desenvolveram carnaciais afiados atrás de seus premolares esmagadores. Isso fez com que esperar pela morte de sua presa não fosse mais uma necessidade, como é o caso das hienas marrons e listradas, e assim se tornaram caçadoras de matilha, bem como necrófagos. A hiena malhada tem um pescoço e quartos dianteiros fortes e bem desenvolvidos, mas os quartos traseiros são relativamente subdesenvolvidos. A garupa é mais arredondada do que angular, o que evita que os atacantes que vêm por trás a agarrem com firmeza. Sua cabeça é larga e plana, com o focinho largo, e ao contrário da hiena listrada, as orelhas da hiena pintada são arredondadas do que pontudas. Cada pé tem 4 dedos que são palmados e armados com garras curtas e robustas. As almofadas das patas são largas e muito planas, com toda a superfície inferior do pé ao redor delas nua. A cauda dela é curta, com 350 milímetros de comprimento. A hiena malhada tem um coração grande, constituindo cerca de 1% de seu peso corporal, conferindo-lhe grande resistência em longas perseguições. O crânio da hiena pintada difere daquele da hiena listrada por seu tamanho muito maior e crista sagital mais estreita. Por seu tamanho, a hiena pintada tem um dos crânios de construção mais poderosa entre os carnívoros e possui a mordida forte o bastante para esmagar ossos. As hienas selvagens foram observadas quebrando os ossos longos de girafa, medindo 7 centímetros de diâmetro. A pelagem da hiena malhada é marrom acinzentado ou cinza amarelado pálido. A cor da pele varia muito e muda com a idade. Ao contrário da hiena listrada, a hiena pintada consiste em manchas em vez de listras e é muito mais curto. As manchas podem ser avermelhadas, castanhas ou quase pretas. As hienas pintadas são animais sociais que vivem em grandes comunidades com até 100 indivíduos. Os clãs de hienas pintadas são mais compactos e unificados do que matilhas de lobos, mas não tão unidos como os de cães selvagens africanos, e é sempre liderado por uma fêmea alfa. E os machos com 2 anos de idade deixam o clã natal e, portanto, grandes bandos geralmente contêm várias fêmeas. A hiena pintada é uma criadora não sazonal, embora o pico de nascimento ocorra durante a estação chuvosa. As fêmeas são poliéstricas, com um período de estro que dura 2 semanas. A hiena pintada é promíscua e não se formam pares duradouros. Os membros de ambos os sexos podem copular com vários parceiros ao longo de vários anos. A duração do período de gestação tende a variar muito, embora 110 dias seja a duração média em comparação com outras hienas, e pode nascer de 2 a 3 filhotes. As hienas malhadas usam tocas abandonadas de chacais para o descanso durante o dia e para proteger os filhotes de predadores quando a mãe não está por perto. E falando nisso, as hienas malhadas fêmeas são muito protetoras com os filhotes.
Em comparação com outras hienas, a hiena pintada mostra ser a mais inteligente. Um estudo feito por antropólogos evolucionistas demonstraram que as hienas pintadas superam os chimpanzés em inteligência. As hienas pintadas parecem planejar a caça de espécies com antecedência. Observou-se que as hienas malhadas se engajam em atividades como marcação de cheiros antes de caçar zebras, um comportamento que não ocorre quando elas visam outras espécies. Além disso, as hienas pintadas já foram registradas utilizando comportamento enganoso, incluindo dar gritos de alarme durante a alimentação quando nenhum inimigo está por perto, assustando outras hienas e permitindo que elas comam temporariamente em paz. Da mesma forma, as mães emitem gritos de alarme ao tentar interromper os ataques de outras hienas a seus filhotes. Ao contrário de outros grandes carnívoros, as hienas pintadas não se alimentam preferencialmente de nenhuma espécie e apenas os búfalos e girafas são evitados pelo tamanho e força. As hienas pintadas preferem presas de médio a grande porte. As hienas pintadas tendem a selecionar certas categorias de animais. Animais jovens são frequentemente visados, assim como os mais velhos, embora a última categoria não seja tão significativa na caça de zebras, devido aos seus comportamentos agressivos ante predadores. A hiena pintada rastreia presas vivas pela visão, audição e olfato. As carniças são detectadas pelo cheiro e pelo som da alimentação de outros predadores, como leões. Durante o dia, eles observam os abutres descendo sobre as carcaças. Sua percepção auditiva é poderosa o suficiente para detectar sons de predadores matando presas ou se alimentando de carcaças em distância de 10 quilômetros. Ao contrário do lobo cinzento, a hiena pintada depende mais da visão do que do cheiro durante a caça. As presas pequenas são mortas ao serem sacudidas na boca, enquanto as presas grandes são comidas vivas. As principais presas da hiena malhada são gnus, zebras e gazelas de Thomson. A hiena pintada é o membro mais carnívoro da família Hienidae e, ao contrário de seus primos, a hiena pintada é um predador e não um necrófago. Isso tem sido mostrado desde 1960. A hiena pintada é muito eficiente em comer suas presas. Não só é capaz de lascar e comer os maiores ossos dos ungulados, como também de digeri-los completamente. As hienas pintadas podem digerir todos os componentes orgânicos dos ossos, não apenas a medula. Uma única hiena pintada pode comer pelo menos 14,5 kg de carne por refeição, e embora atuem agressivamente entre si durante a alimentação, competem entre si principalmente pela velocidade da alimentação, em vez de lutar como fazem os leões. Seus principais inimigos são leões, chitas, leopardos, chacais, mabecos e outras hienas. Ela pode ser encontrada em praticamente toda a África. A espécie habita em semidesertos, savanas, bosques abertos, bosques densos e secos e florestas montanhosas.
Como a maioria dos predadores mamíferos, a hiena pintada é tipicamente tímida na presença de humanos e tem a maior distância de voo entre os carnívoros africanos. No entanto, essa distância é reduzida durante a noite, quando as hienas seguem as pessoas de perto. Embora as hienas pintadas se alimentem de humanos, nos tempos modernos, tais incidentes são raros. No entanto, os ataques a humanos por hienas pintadas são provavelmente subnotificados. As hienas pintadas comedoras de homens tendem a ser muito grandes. Duas hienas comedoras de homens, responsáveis pela morte de 27 pessoas em Malai em 1962, pesavam 72 e 77 quilos. Em algumas partes da África, as hienas pintadas começaram a frequentar áreas metropolitanas, onde grupos de animais se tornaram uma ameaça. Estima-se que a capital da Etiópia tenha até 1000 hienas residentes que sobrevivem catando lixeiras e atacando cães e gatos selvagens.